Irmã, amada igreja, bom dia. Neste sábado, dia 7 de abril de 2018, amados, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez o Espírito Santo de Deus nos manda trazer uma palavra de exortação e de edificação para o amado irmão, para a amada irmã, para a amada igreja. Mas primeiramente nós queremos pedir perdão ao nosso Deus por todos os nossos erros, por todas as nossas falhas, por todos os nossos pecados. E conforme está escrito em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E nós, Senhor, o povo que se chama pelo seu nome, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, estamos nos humilhando a Ti, diante de Ti, conforme está escrito na Epístola Universal de São Tiago, capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Estamos orando a Ti, buscando sua face, nos convertendo de todos os nossos maus caminhos, pois sabemos que o Senhor é um Deus fiel e justo, que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir, e o Senhor nos diz: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E muito obrigado pelo seu perdão. E mais uma vez, amados, nós queremos abraçar, parabenizar, cumprimentar todos os aniversariantes que neste sábado, que neste dia 7 de abril de 2018, completam e comemoram mais uma data natalícia. Que grandes bênçãos de Deus sustentam sobre todas as vossas vidas. Saúde e paz em nome de Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade ao que nós começamos ontem, a falar sobre as 7 igrejas da Ásia, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículos 10 e 11. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e nós vimos que o dia do Senhor foi o dia que Deus viu que João estava preparado para receber as revelações do Apocalipse, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardo, e a Filadélfia e a Laodiceia. E ontem nós vimos a igreja de Éfeso. Hoje nós vamos ver a segunda carta à igreja de Esmirna, escrita em Apocalipse, capítulo 2, dos versículos 8 ao 11. E ao anjo que está na igreja que está em Esmirna, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, e o que foi morto e reviveu. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18 está escrito: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. E o Senhor Jesus Cristo, quando morreu, aqueles 3 dias que as religiões falam que ele estava morto, que muitas delas cobram imagem, ele desceu ao inferno, morto, mas lá o Espírito Santo de Deus o revestiu, o reviveu lá no inferno. Ele toma as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás e expõe o diabo, Satanás e todos os seus demônios nas regiões celestes, confessando as suas derrotas, conforme está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Vamos dar continuidade, amados. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, porque esta igreja foi uma igreja perseguida por Satanás, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte de Artier, coroa da vida. E em Tiago capítulo 1, versículo 12 está escrito: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, ele define aqueles que o amam: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele nos dá uma direção sobre a tentação. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis,
antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Portanto, aqui está escrito em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, nada temas das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. E esta prisão é aquela prisão espiritual, irmãos. É a prisão espiritual. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, essa tentação é espiritual, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo desejo desenfreado da sua carne. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte, aquela morte espiritual de Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, vamos dar continuidade, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E que dano é este? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 ao 15, desculpa, mas ainda estou meio... O juízo final, e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, vários livros foram abertos, e abriu-se outro livro que é o da vida. Esse livro da vida, as pessoas que estão ali escritas, elas não serão riscadas, porque foram as pessoas que já estão salvas, foram também os mártires que morreram pela causa de Cristo. E outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, não no livro da vida, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, ou seja, aquelas pessoas que estavam seguindo a Satanás, aquelas pessoas que estavam vivendo nos seus deleites e prazeres do mundo, serão lançadas, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, essas pessoas que, se não se arrependerem, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Portanto, irmãos, que fique... Aí está aqui também, aí vamos dar continuidade aqui. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, ou seja, aquelas pessoas que não obtiveram a salvação, aquelas pessoas que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, que constavam dos outros livros, mas que não se arrependeram das suas obras, amados, ela não vai ter salvação para elas, porque também está escrito
em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 10 e 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os ausentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido comprados, mas haveis sido santificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Portanto, estas pessoas, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo morreu por todos nós naquela cruz do Calvário, também para o pecador, para dar oportunidade de arrependimento àquelas pessoas que estão vivendo conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 10 e 11, e conforme está escrito em Apocalipse, aqui relatado, capítulo 21, versículo 8, que nós vimos. Portanto, se estas pessoas se arrependerem das suas más obras, das suas práticas, se elas deixarem de serem considerados adúlteros e adúlteras, inimigos e inimigas de Deus, conforme está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E conforme está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Se estas pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos, elas vão ser julgadas, sim, no grande dia, mas o nome delas vai ser retirado dos outros livros e elas vão passar a constar do livro da vida. Portanto, que fique esta palavra de exortação para a amada igreja e oremos, Senhor nosso Deus e Pai. Muito obrigado por mais esta palavra exortadora para a sua amada igreja. Muito obrigado por nos falar hoje sobre a igreja de Esmirna, que é uma igreja que nós devemos seguir, que é uma igreja que não teve condenação da parte de Jesus, que não teve repreensão. Muito obrigado, continue a falar às nossas mentes, aos nossos ouvidos, aos nossos corações. Guarda a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.